O coração perdoador do Pai é o nosso tema. Existem muitos filhos feridos, sabemos disso. Mas também existem muitos pais feridos. Feridos pelas circunstâncias, feridos pela vida, feridos por suas escolhas e suas decisões erradas, feridos pelos seus próprios pecados, feridos pela falta de dependência de Deus e tirania da gerência em transformar pedra em pão. Pais feridos pela falta de oração, pais feridos pela família. Desejo aqui ser instrumento de Deus, de cura aos pais e de instrução e correção para a vida dos filhos. A história do filho pródigo, todos nós conhecemos. E é importante lembrar que ela é contada por Jesus, é uma parábola. Uma parábola tem o propósito de revelar muitas verdades. E Jesus estava revelando ali o coração do Pai em relação aos homens, aos seres humanos. E diz o texto que um menino, possivelmente com 17, 18 anos de idade, morava na fazenda com o pai, 2 irmãos, o pai. E um dia ele chega para o pai e diz, em outras palavras assim: eu me cansei de ver a sua cara, eu me cansei dessa casa, eu me cansei da fazenda, eu me cansei da cidade, eu me cansei desse país, portanto me dá a parte que me cabe, porque eu vou decolar. Eu vou viver a minha vida, não quero ninguém pegando no meu pé. É claro que o pai tentou dissuadi-lo. É claro que o pai tentou convencê-lo a não fazer tal loucura. Mas ele continuava irredutível. E o pai então divide a herança com esse filho. Pedir uma herança antes do tempo é desejar a morte do pai. É declarar que o pai não existe mais, porque a herança é para depois da morte dos pais. A menos que um pai ou uma mãe, sem nenhuma pressão, decide abençoar antes de sua morte, passando bens, doando bens para filhos. Aí é outra história, mas no mais é desejar a morte dos pais. E esse moço, na sua atitude, ele passa por 3 estágios: rebelião, reavaliação e retorno. E esses 3 estágios acontecem na vida dele. Disse-lhe, mas certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o pai então repartiu a herança. O primeiro estágio aqui é o da rebelião. Em todo relacionamento, filhos, pais e filhos, há luta pelo poder desde a criança pequena. Ninguém ensina menino a dar tapa na cara de pai, menino de 1 ano, de 2 anos, quer fazer isso. Eles estão sempre em luta, em guerra. Por isso a importância de uma disciplina firme, desde cedo. As crianças querem o controle o mais rápido do que os pais desejam lhes dar. O versículo 12 é a confrontação clássica: pai, dá-me parte dos bens que me toca. O versículo 13, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele se foi para o bairro dos ricos, em uma grande capital, naquele tempo, ou Roma, ou Jerusalém,
ou Babilônia, ele ficava passeando para cima e para baixo no seu camelo do ano. Antigamente a gente chamava a bicicleta de camelo, né? Mas o veículo mais importante, mais caro daquela época era o camelo. Hoje as crianças não têm que sair de casa para abandonar o lar. Você já parou para pensar nisso? Eles têm uma coisa chamada quarto. E eles entram no quarto e se trancam. E eu li certa vez um livro em que o autor contava a história de um filho que resolveu entrar para o mundo das drogas. E ele entrava no seu quarto, o seu mundo, e trancava a porta. E um dia, quando o menino chegou em casa, o quarto não tinha porta. O pai arrancou a porta e disse: você está na minha casa, e na minha casa eu tenho acesso pleno. E o pai lutou com esse filho, não desistiu, até que o filho fosse liberto do caminho maldito das drogas. Portanto, nós precisamos ficar atentos. Hoje é comum ouvir histórias: está trancado no quarto, este menino não sai do quarto, fica dias dentro do quarto. Internet, carro, mesada, amigos, podendo assim ter vida completamente diferente. O que fazer quando seus filhos são velhos o suficiente e você não os pode controlar mais? Eles dizem: estou saindo fora, eu vou cuidar da minha vida, eu quero metade da minha herança, eu vou sair de casa. O que fazer? Você precisa deixá-los tomar 3 decisões. Primeiro, você os deixa ir. Não estou falando de menor, eu estou falando de menino que acha que já tem idade para tocar a vida, que já passou dos 18. A Bíblia diz: partiu para uma terra distante. Observe que o pai não sai correndo atrás. O pai o liberou, apesar do coração sangrando, o pai o libera. Desde o seu nascimento, nós estamos preparando os nossos filhos para saírem do lar. Provavelmente a coisa mais difícil na paternidade é saber quando segurar e quando deixar ir. Quando é que você deve deixá-los ir? Se seu filho de 18 anos chega e diz: eu quero metade da herança, eu irei desperdiçá-la, você diria: de jeito nenhum. É interessante para mim que dinheiro é uma das maneiras pelas quais tentamos segurar os nossos filhos. Provavelmente pareceu tolice para seu pai, e ele sem dúvida tentou dissuadi-lo de sua decisão. Mas o rapaz estava determinado a partir. Quanto mais apertados seguramos, mais eles resistem e acabam por explodir. Rejeita completamente a sua tradição, ele desperdiça a sua vida. A rebelião é sempre um desperdício. Você acha que o pai sabia que ele iria desperdiçar todo o dinheiro? Sim ou não? Sabia. Você acha que o pai foi tentado a mandar cartas para o filho, ou mandar mensagens pelo WhatsApp, para que ele voltasse? Claro que sim. Você acha que o pai em algum momento quis ir atrás? Possivelmente, mas ele entendeu que ele não deveria ir, porque o filho precisava passar pela escola das cabeçadas. Quem conhece a escola? Quem conhece? A escola das cabeçadas. Na minha casa, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas. Pais, fiquem atentos. Antes da minha existência, tinha um menino. Depois da minha irmã, veio um menino chamado Gilmar. Viveu 6 meses, adoeceu profundamente e morreu. Minha mãe, num desespero muito grande, ela começou a lutar com Deus a partir daí, pedindo um outro filho para o lugar daquele que havia morrido. Deus deu. Eu vim. Porém, como eu era uma resposta a uma tragédia, e ela tinha oferecido
me apresentado e consagrado a Deus antes até de engravidar. Preste atenção. O diabo sabia de tudo que estava programado, daquilo que saiu dos lábios da minha mãe para Deus. Portanto, eu comecei desde cedo a ser alvo da fúria de Satanás. E mais, como eles tinham perdido um filho, o próximo foi criado com todo dengo. Muito cuidado com isso. Porque tem muita gente assim, que eles recebem um presente de Deus e eles não sabem como lidar. Que vem como resposta a uma tragédia e ao invés deles disciplinarem como deveriam. O fato é, eu cresci sendo altamente bajulado e paparicado por meu pai. Minha mãe firme, rígida. Meu pai permissivo. Passava a mão na minha cabeça. Fazia as minhas vontades. Moral da história? Cedo eu comecei a puxar a corda. Cedo eu comecei a me rebelar. Cedo eu comecei a pôr as mangas de fora. Na minha casa eram 3 meninas, minha mãe e mais uma empregada. Só eu de homem, claro, e meu pai. E elas faziam todas as minhas vontades. Só depois, quando eu me matriculei na escola das cabeçadas, é que eu fui dar valor àquilo que eu tinha dentro da minha casa. Só quando depois eu saí para estudar fora, é que eu vi que eu não tinha mais comidinha na mão, e que eu reclamava dos pratos. Queridos, os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Meu pai dizia assim para mim: a escola do mundo vai tratar você. E alguns de nós tem que ser permitido passar pela escola do mundo para valorizar a vida, valorizar a família, valorizar os pais, valorizar o local onde está, o ambiente aonde está. Quantos de vocês concordam com esse verso? Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Quantos de vocês, além de mim, são prova viva desta verdade? Certa vez um pai disse: se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria menos por meus filhos e os levaria a fazer mais por eles mesmos. Sabe qual é o grande erro? É que todo pai que passou por grandes dificuldades na vida vira e fala assim: eu não quero que meu filho sofra as coisas que eu sofri, passe pelas dificuldades que eu passei. Este é o grande erro. Porque o que tornou você um homem honrado, de fibra, decidido, um guerreiro, um valente, foram as lutas. Porque todo mundo que tem tudo na mão não valoriza. Portanto, você ainda tem tempo. Se todas as vezes que eu assumo aquilo que é responsabilidade dos meus filhos, estou tirando a responsabilidade deles, eventualmente eles se rebelarão. Vocês estão ouvindo bem? Então você tem que deixar eles escolherem as consequências das suas escolhas. E diz no versículo 14: gastando tudo, começou a passar necessidade. Sempre foi assim. Enquanto tem dinheiro, tem amigo. Acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos. Há sempre um preço para a rebeldia. A desobediência machuca. A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E no versículo 14 ao 16 diz: e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Moleque, filho de um fazendeiro, o pai tinha de tudo. Um homem extremamente rico, e agora esse filho está passando fome.
Então ele encostou-se a um dos cidadãos daquela terra, daquele país, e o emprego que o homem deu para ele foi cuidar de porcos. Só que ele era judeu, e quando Jesus diz que um judeu foi cuidar de porcos, todo mundo entendeu que não tinha coisa mais degradante, mais humilhante na vida do que cuidar de porcos. Porque o judeu tem o porco como impuro. E diz a Bíblia que ele desejava comer, encher o estômago da comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Ele bateu no fundo do poço. Tempos difíceis. A festa acabou. Ele está falido e sem amigo. Bolso vazio, vida vazia, estômago vazio. Há momentos que os filhos pensam que só os pais estão errados. Não é verdade? Que eles sabem de tudo. Só ele, o mundo e os amigos estão certos. Eles provavelmente, os pais se sentiram envergonhados. Talvez o pai recebendo notícias de lá, daquela terra, de que o filho estava passando fome. E os pais ficavam cada vez mais envergonhados, porque as pessoas fazem questão de trazer notícias ruins, não é assim? Eles fazem questão de trazer notícia para te espezinhar, para te humilhar, para te envergonhar. E a pergunta dos pais, ou do pai, certamente era: o que eu fiz de errado? Talvez é a pergunta que tantos de vocês fazem hoje: o que é que eu fiz de errado? O fato é que todos nós cometemos erros, como nossos pais. Você não é a única influência na vida dos seus filhos. Mas é preciso afirmar sempre sua presença e amor. Preste atenção nisso. Acorde para o fato de que seus filhos fazem suas próprias escolhas. Eles têm amigos que você não tem controle sobre eles. Eles têm livros que você não controla. Eles ouvem professores sobre os quais você não tem nenhum controle. Eles escolhem o seu lazer e você não tem nenhum controle. Ou eles com celular na mão. E eu digo, tome muito cuidado, porque enquanto não amadurecerem não podem ter celular. Mas só que os pais estão fazendo hoje tudo errado. Estão dando o celular para servir de babá. Só que você esqueceu que com o celular na mão, eles se conectam com o mundo. Eles acessam 1 milhão de coisas, 1 bilhão de coisas que você não tem nem ideia. Na sua frente, dentro da sua casa ou dentro do quarto deles. Portanto, o filho estava vivendo o que plantou. Vamos lá. A responsabilidade é dos filhos que decidiram se rebelar. A grande tentação, quando eles atingem o fundo do poço, é intervir, pagar a fiança, levantar o dinheiro, pagar a dívida, enviar um pacote de socorro, mandar dinheiro, tomar um avião e vê-los. Mas este pai sabia que a natureza tinha uma maneira de disciplinar nossos filhos, na qual nunca seremos capazes de discipliná-los. Não interrompa as consequências naturais das escolhas que seus filhos fazem. Se eles fazem uma escolha e batem no fundo do poço, vão precisar colher o resultado daquela escolha que eles tiveram. O segundo estágio é o da reavaliação. E os versículos 17 a 19 diz assim: caindo em si. Esse é o momento, essa é a hora. Quando ele viu que não tinha comida, que não tinha amigos, que estava só, que estava largado, ele caiu em si. E disse: quantos empregados de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui pereço de fome. Olha a decisão: levantar-me-ei e irei encontrar com meu pai, e direi a meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha a mudança. Quando ele foi, ele diz: dá-me. Quando ele bate com a cara na parede e volta, ele está decidido a: faça-me, trata-me como um dos teus empregados. Isso é, eu fiz tanta bagunça, eu fiz tanta merda, eu fiz tanta loucura, eu joguei tudo fora.
eu só quero pão para viver. E se o senhor me receber como um dos seus empregados, já vai estar bom demais. Olha que mudança. O nariz levantado, abaixou. O pescoço duro, voltou a movimentar. Veja a mudança. Tudo se resumiu numa atitude. Sua atitude agora é de humildade. É de submissão. Ele atravessa o estágio da reavaliação. Ele começa a refletir sobre os fatos. O que eu estou fazendo? Nós nunca mudaremos até que nos desesperemos. Enquanto não cai em si, enquanto não há um desespero, não há mudança. Enquanto a pessoa não para e diz: está tudo errado, eu estou jogando tudo fora, eu estou desrespeitando e desonrando a minha história e a história da minha família, aqueles que fizeram tudo por mim, eu não posso continuar assim. Essa é a hora da mudança. Alguns dos seus filhos ainda não se desesperaram. Eles terão que bater no fundo do poço primeiro, muitos deles. Para alguns filhos, não precisa muito para aprenderem. Alguns têm que receber uma pancada na cabeça. Alguns de vocês têm que receber uma pancada na cabeça antes que caiam em si mesmo. E a decisão dele é: eu vou voltar para casa. Não para uma mudança de roupas, mas para uma mudança de coração. Ele parte dizendo: dá-me. E ele volta dizendo: faça-me, por favor. O que você faz nesse estágio? Enquanto você espera por um arrependimento de seu filho, faça 3 coisas. Primeiro, ore por seus filhos. Diga para quem está do seu lado: ore por seus filhos. Ore por seus filhos. Ore, 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 ore. Nunca pare de orar. Porque esses filhos estão debaixo do ataque do diabo. E a oração que vai levantar um escudo entre eles e o diabo. Seus filhos não vão se perder. Deus vai agir, o Espírito de Deus vai agir. A oração será um instrumento para barrar. Todas as vezes que o diabo lançar uma seta na sua mente, dizendo que seus filhos não têm jeito, que eles estão cada vez mais rebeldes, que estão de coração mais duro, que estão mais desobedientes, você vai erguer a sua voz e vai dizer: eu não criei filhos para o mundo. Eu louvo a Deus porque eu tive pais de fé. Eu já contei para vocês. Eu ia para as festas, aquelas festas de fim de semana. Menino criado na igreja, eu nasci na igreja. Quase que minha mãe me pariu dentro da igreja, no culto. E chegavam as notícias ruins. E meu pai dizia: esse menino vai ser pastor. Eu já contei para vocês que minha mãe, em cada cidade eu saía para estudar, ficava um tempo num lugar, um tempo em outro lugar, parava no meio do caminho, largava o ano, aquela confusão, no outro ano ia para outra cidade. Aonde eu ia, minha mãe ia lá primeiro e levantava um exército de intercessoras a meu favor. Você está entendendo isso? Já contei para vocês que um dia eu estava numa festa, passei um final de semana numa cidade, na segunda-feira voltando. Sabe o que é passar a noite toda em festa? Voltando, sabe? Voltando, uma mulher veio ao meu encontro e falou assim comigo: você é Ronilton? Falei: sou. Filho da Hilda? Eu sou. Eu vim aqui só para te dizer que eu oro por você tem vários anos. Eu no mundo atolado no pecado. Um dia minha mãe, com toda aquela ousadia, foi aonde eu estava e virou para mim e falou assim: eu vim aqui para te dizer uma coisa. Eu não te gerei para o mundo.
eu te gerei para Deus. Antes de você nascer, eu te consagrei para Deus. Portanto, você está no lugar errado. Aquele dia aquele negócio estremeceu tudo aqui dentro. E eu virei para ela e disse assim: eu tenho consciência. E sei que eu estou no lugar errado. Mas em breve eu vou estar no caminho certo. Então não dê ouvido ao que os outros vêm dizer, ou que o diabo vem dizer no seu ouvido. Fique firme nas promessas. E você vai dizer sempre: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: o mais rebelde hoje será o mais obediente amanhã. O mais louco hoje será o mais apaixonado por Deus amanhã. Então diga, ore para os seus filhos. Entregue seus filhos para Deus, diga. É confortante para mim saber, como pai, que as coisas que estão fora do meu controle não estão fora do controle de Deus. Uau! Deus é Deus. Deus é Deus. Ele age, Ele é soberano. Declare essas verdades nos momentos de incerteza, no momento difícil. 3. Espere pacientemente pelo retorno. Espere. Algumas vezes isso leva tempo, mas há sempre um período de espera. Muitos de nós estamos agora no período da espera. Algumas vezes leva mais tempo para alguns do que para outros, mas não abrevia a disciplina natural de Deus. Deixa Deus tratar. Deixa Deus quebrantar. Deixa Deus imprensar. E espere pelo retorno, pelo arrependimento e pela mudança. Eu não estou falando aqui de uma criança que está na escola primária, mas de um adolescente ou um jovem que está se rebelando e dizendo: estou saindo fora daqui. O que faz? O pai ora, entrega e espera. Terceiro estágio é o do retorno. Levantou-se, pois, o rapaz e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o pai o viu, encheu-se de amor, de compaixão, de misericórdia, e correndo, lançou-se no seu pescoço e o beijou. Você acha que foi uma coincidência? O dia que aquele menino está voltando, o pai está na estrada? Não! Todos os dias o pai estava na estrada, esperançoso, olhando ao longe, esperando o dia da volta, do retorno do filho. Isso é amor que perdoa, isso é amor que não desiste. Aleluia! Preste atenção, a maneira como você lida com o retorno do seu filho é absolutamente crucial. Aqui é onde está a nossa maior esperança. Não importa quão distante ele esteja desta volta, mas creia que é possível. E quando ele retornar, primeiro, ame seu filho fielmente. O texto diz: o pai o viu correndo em sua direção. O pai não ficou de cá, com um porrete na mão, com um sermão preparado para jogar na cara. Eu não te falei, você está fazendo tudo errado, você lascou com tudo, você bagunçou com tudo. Não. Quem tinha um discurso preparado era o filho, para chegar e pedir perdão, e pedir para apenas ser tratado como um empregado. Não queria nem entrar dentro de casa, queria morar lá nos alojamentos da fazenda. Mas diz a Bíblia que o pai o vê ao longe, e o pai sai correndo em direção a ele e se lança nos seus braços. Você acha que ele estava fedendo? Sim ou não? Ele cuidava de porco. Porco fede. Ele vem a pé, vários dias caminhando, voltando para casa. A Bíblia diz que o amor
cobre multidão de pecados. O amor esquece até do mau cheiro. A alegria do pai em receber aquele filho. Meu Deus! Uau! Aleluia! Aceite o filho incondicionalmente. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aleluia! Que coisa poderosa! Braços abertos. Ele não esperou que o filho caminhasse. Ele não gritou, vai tomar um banho para depois falar comigo. Não. Interessante que nesse ponto o rei Davi cometeu um vacilo terrível. Quando Absalão voltou para casa, depois de ter matado o irmão Aminon, diz a Bíblia que Davi não lhe deu atenção. E ele voltou e ficou em Jerusalém. Davi ficou 2 anos sem vê-lo. E depois que ele fez uma lambança lá, tocou fogo na terra do comandante do exército, porque ele queria falar com Davi, diz a Bíblia que Davi só chegou perto dele, deu um beijo frio, gelado, virou as costas e saiu. Depois é que ele se rebela contra o pai e toma o reino do pai. Quando há arrependimento, nós precisamos levantar para perdoar. Não é hora mais de apontar dedo, não é hora mais de jogar na cara, é hora de amar. A melhor linguagem do amor é sempre física. Pais, toquem seus filhos. Pais, abracem seus filhos. Quando os filhos estão pequenos, os pais fazem isso. Mas a hora que eles mais precisam é quando eles estão maiores. Abrace-os, dê tapinha nas costas deles, beijos, mostre afeto físico por sua família. E é isso que o Pai Celestial faz conosco. Quando seus filhos sabem que eles são aceitos incondicionalmente, isso faz com que eles possam admitir seus erros muito mais facilmente. A aceitação faz a confissão muito mais fácil, e eles já sabem que são aceitos. Perdoe seu filho completamente. Falo isso também para líderes espirituais. Falo para líder de 12, para líder de célula. Pare de jogar na cara o pecado de quem está voltando arrependido. Tem gente que demora mais para amadurecer. E nós precisamos ser misericordiosos. Precisamos amá-los, perdoá-los. O abraço cura. Amém? Um abraço restaura. A atitude do pai é: trazei depressa a melhor roupa. Você acha que o pai tinha preparado tudo para quando ele voltasse? Sim ou não? Sim. A roupa fala de dignidade. Restaurado a posição de família. Põe o anel no dedo. O anel era sinal de responsabilidade e de credibilidade. Era um anel de chancela, de selar, que geralmente tinha a inicial do nome do fazendeiro, do pai. Tragam as melhores roupas e ponham nele. Tragam o anel, significava como hoje entregar o cartão de crédito. Você pode voltar a negociar, agora você aprendeu. Agora você pode negociar em nome da família. Você agora é um outro homem. Aleluia. Põe sandália nos pés. Só quem andava descalço era o escravo. Agora ele é um homem livre novamente. E o pai manda matar o bezerro cevado. Sabe o que é isso? Era um bezerro, uma novilha ou um novilho, tratado num pequeno pasto, com as melhores comidas, as melhores pastagens, para que eles pudessem matá-lo para uma ocasião especial, num dia de festa. Quem é que preparou isso? Quem? O pai. Para receber quem? O filho. Olha para mim. Jesus está falando do coração de Deus. Ninguém de nós é bom suficientemente para reconhecer os pecados e voltar para Deus. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, é porque o Espírito Santo de Deus é quem
ministrou o nosso coração, é quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É o Pai quem preparou tudo. Portanto, eu quero te dizer, volte para os braços do Pai. Pare de ficar dando cabeçada fora. Talvez você diga, bem, mas eu financeiramente estou bem, mas espiritualmente está morto, morta. É hora de consertar a vida com Deus. É hora de, como diz a Bíblia, de converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos ao pai. Fala do pai humano, fala do filho humano, mas fala da nossa relação com Deus. E mais, chamaram os amigos e fizeram um churrasco, deram uma festa. Quando o filho mais velho chega do campo e escuta aquela zoada de música, aqueles fogos, aquela festa, ele chama o empregado. O que está acontecendo aí? Aí o empregado diz, é que seu irmão voltou, seu pai deu uma festa, e eu não participo disso. O pai sai agora, tinha acabado de reconciliar restaurar e sai agora para tentar restaurar o outro. E ele diz, esse teu filho, nem chama de irmão, torrou tudo que o senhor tinha, e quando ele volta o senhor ainda dá festa para ele? E eu nunca tive um cabrito para comer com os meus amigos? E o pai disse, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Sabe por que isso? Porque tem gente que nunca se perdeu lá fora, mas está perdido dentro de casa, dentro da igreja, e que precisa de uma experiência real com o Pai, e que precisa de uma experiência real com a graça, e que precisa de deixar as culpas e assumir a sua posição em Deus, e assumir a graça de Deus sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é minha família, é minha herança, são os meus filhos. Eu ministro a tua graça sobre eles, e eu declaro que se cumpre na minha vida, na minha família, a palavra que diz, e converterei o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A semelhança de Josué, eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu abençoo meus filhos, declaro-os cobertos pelo sangue de Jesus, protegidos. Entre eles e Satanás está o sangue de Jesus. Declaro, meus filhos são herança do Senhor, não estarão perdidos no mundo, não estarão perdidos em casa, mas servirão ao Senhor com alegria. Declaro-os cobertos pelo teu sangue. Agora erga sua mão. E eu, como filho do Pai Todo-Poderoso, eu me achego a Ti. Eu não quero continuar na escola das cabeçadas. Eu reconheço a Tua graça, o Teu amor por mim, o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E eu te louvo como Pai maravilhoso que és. O Senhor preparou tudo para o meu retorno aos teus braços. Louvado seja o teu nome. E me visto nessa hora do perdão, da graça, da misericórdia, da dignidade, das roupas novas, das sandálias novas, do anel no dedo, e celebro o bezerro cevado, em nome de Jesus. Amém.